O magistrado, que é parte dessa sociedade, não pode, com justiça, aplicar a outro partícipe dessa sociedade uma pena que não esteja estabelecida na lei. E, a partir do momento em que o juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já está prefixado. Depreende-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. O juiz deve fazer um silogismo perfeito. Não há nada mais perigoso do que o axioma comum de que é necessário consultar o espírito da lei. Adotar esse axioma é quebrar todos os diques e abandonar as leis à torrente das opiniões. Cada homem tem a sua maneira de ver. E o mesmo homem, em épocas distintas, vê diversamente os mesmos objetos. O espírito de uma lei seria, pois, o resultado da boa ou da má lógica de um juiz, da evidência das paixões do magistrado, de suas relações com o ofendido, enfim, da reunião de todas as pequenas causas que modificam as aparências, transmutam a natureza dos objetos no espírito mutável do homem. Diz Cesare Beccaria. E isso é que não se deve fazer. Veríamos desse modo, adverte o filósofo, a sorte de um cidadão mudar de face ao transferir-se para outro tribunal, fere essa mesma racionalidade. Constataríamos que o juiz interpreta apressadamente as leis, segundo as ideias vagas e obscuras que estivessem no seu momento e no seu espírito. Cesare Beccaria, dos delitos e das penas. Nas palavras de Ferraioli, o poder de punir e de julgar resta seguramente, como escreveram Montesquieu e Condorcet, o mais terrível e odioso dos poderes, aquele que se exercita de maneira mais violenta e direta às pessoas, e no qual se manifesta de forma mais conflitante o relacionamento entre o Estado e o cidadão, entre autoridade e liberdade, entre segurança social e direitos individuais. E, novamente, Ferraioli em Direito e Razão. Por isso mesmo, no exercício da função jurisdicional em geral, especialmente em matéria penal, é dever do juiz guiar-se com absoluta serenidade, equidistância e imparcialidade no exame dos fatos e das provas, proferindo uma decisão técnica, rigorosa, atenta ao princípio da legalidade estrita, somente obedecendo ao dever de cumprir a lei com independência, serenidade e exatidão. Dever este ao qual todo magistrado brasileiro deve respeito, nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É que será possível garantir, dessa forma, o máximo grau de racionalidade e confiabilidade do juízo. E, portanto, diz Ferraioli, delimitação do poder punitivo, da tutela da pessoa contra a arbitrariedade. Neste sentido, digo eu, o princípio da legalidade formulado originariamente por Feuerbach, com a fórmula latina nullum crime nulla pena sine lege, desdobra-se no princípio da estrita legalidade. E, segundo Ferraioli, dirigida a excluir, porquanto arbitrárias e discriminatórias as convenções penais referidas não a fatos, mas diretamente a pessoas, você é o cara, das normas, sensacional. Que terríveis ordenamentos passados. Juiz no STF. Perseguiam as bruxas, Juiz os hereges, os judeus, os subversivos e os inimigos do povo. O célebre mestre italiano
extrai duas consequências desse dever de observância da legalidade estrita. Com tal concepção, podem ser obtidos dois efeitos fundamentais da teoria clássica do direito penal e da civilização jurídica liberal. O primeiro é a garantia para os cidadãos de uma esfera intangível de liberdade, assegurada pelo fato de que, ao ser punível somente o que está proibido na lei, nada do que a lei não proíbe é punível. Liberdade que a lei me confere para fazer qualquer coisa que a lei não me proíba e de deixar de fazer qualquer coisa que a lei não me ordene, viola frontalmente esse princípio da legalidade, que é um fundamento do Estado de Direito, rule of law. O segundo dos efeitos fundamentais da teoria clássica do direito penal é a igualdade jurídica dos cidadãos perante a lei. As ações ou os fatos, por quem quer que os tenha cometido, podem realmente ser descritos pelas normas como tipos objetivos de desvio, enquanto tais ser previstos e provados com pressuposto de igual tratamento penal. Enquanto toda prefiguração normativa de tipos subjetivos de desvio não pode deixar de referir-se a diferenças pessoais, antropológicas, políticas ou sociais e, portanto, de exaurir-se em discriminações a priorísticas. O que vai acontecer, gente? Vai para o plenário, tá? A interpretação, digo eu, e a aplicação, depois de citar Ferreira, e a aplicação da lei penal devem ter sempre no plenário vai anular. norte vai anular esse o troço, princípio da legalidade estrita. Por essa razão, Klaus Roxin, sempre citado em nossos acordos, assenta que a interpretação de acordo com o bem jurídico protegido conduz até mesmo a equívocos, quando não se leva suficientemente em conta que o legislador protege a maioria dos bens somente contra determinados tipos de agressão. Um dos colorários do princípio da legalidade é a exigência de lei estrita, que exige certo grau de precisão da lei penal e exclui a analogia que prejudique o réu, a denominada analogia in malam partem. O mandado de determinação concretiza-se na teoria do delito através do requisito da tipicidade do fato e na teoria da determinação da pena, que obriga a um certo legalismo, que limita, por outro lado, o arbítrio judicial. Obra citada. Nossa Senhora! Além disso, na lição do mestre catalão, em um Estado democrático e constitucional de direito, o direito penal acolhe o princípio da responsabilidade pelo fato exigido por um direito penal do fato, que opõe-se à possibilidade de punir o caráter ou o modo de ser do indivíduo. Este princípio vincula-se também com o princípio da legalidade e, consequentemente, com o requisito da tipificação dos delitos. A defesa do direito penal do fato e não do autor encontrou na análise de Karl Engels, que formulou a introdução ao pensamento jurídico, na mais inspirada formulação. Ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena, de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice ou um fato repugnante, porque é um canalha, porque é um patife, mas só o pode ser punido quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo, que é a hipótese legal de uma lei penal. Em conclusão, senhor presidente, eminentes pares, a importância da metodologia da interpretação dos tipos penais é de tal grandeza que, sem ela, o que resta é o arbítrio. Nas palavras de quem sempre nos visita,
Eugênio Raul Zaffaroni, qualquer método que não se degrade a uma mera metodologia de racionalização a serviço do que manda, ou seja, qualquer método propriamente jurídico requer uma análise exegética, também histórica e genealógica da lei. Reafirmo mais uma vez, e mais uma vez a demasia, não identificar à luz dos fatos da prova dos autos, nos agentes dos crimes específicos reconhecidos por este plenário, ao julgamento da ação penal 470, o dolo de criar ou participar da prática de uma associação criminosa autônoma com vista à prática de crimes indeterminados, efetivamente não caracteriza o crime de quadrilha. Eu cito, então, o teor, inteiro teor da emenda, que é do conhecimento de todos. Eu peço, Vênia, para não citar apenas um pequeno trecho desse imenso acórdão. Alguns colegas tinham votos de 800 páginas. A hipótese dos autos revela concurso de agentes e não a caracterização do crime de quadrilha, inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma entidade autônoma destinada à prática de crimes indeterminados. Iniludível, portanto, a conclusão de que a reunião de uma pluralidade de agentes para a prática de crimes determinados, delimitados no tempo e no espaço, não preenche o tipo penal de crime de associação ou organização criminosa, pois, à luz da tipicidade, lhe falta o elemento da indeterminação dos crimes para cuja prática os agentes se organizam. Volto novamente à definição do tipo, que exige... Gente, o Fux está acabando com a organização criminosa também. Construir, financiar, integrar o Fux pessoalmente... não houve organização e criminosa. Categoriza Olha isso. esse crime como de organização criminosa tem pena altíssima. Fux, além de decidir por anular todo o processo, no mérito, ele está dizendo que não houve organização criminosa. As palavras de Está Hungria. destruindo o processo. A nota da uma parte do estabilidade e golpista. permanência da aliança é essencial. Não basta, como na coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime. É preciso que o advogado verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados ou apenas ajustados quanto à espécie. Tanto pode ser uma única ação, roubos, ou plurima, roubos, extorsões e homicídios, ou seja, uma organização criminosa ela é permanente para praticar crimes indeterminados, roubos, extorsões e homicídios, nunca para praticar um crime único. Outra diferença entre o crime em exame, societas delinquente, é o acordo na coparticipação criminosa. Societas crimes. É que esta se exime de pena no caso de delicto non secundum. Não é de se confundir uma coisa com outra. Ainda no caso em que a coparticipação ocorra em crime continuado, pois mesmo em tal hipótese... O que vai acontecer? Terminando mesmo em tal hipótese, tá? Inexiste organização estável entre os condutores. Não termina mais em 2025. Aliás, o concurso de pessoas veio exatamente para fazer essa distinção entre concurso de pessoas, organização criminosa e quadrilha. Os crimes associativos, em geral, em que se inclui a organização criminosa e associação criminosa, antiga formação de quadrilha, exige para sua caracterização, apresenta os requisitos da estabilidade e da permanência, elementos essenciais desses delitos, reafirmados diuturnamente, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. E aí, então, senhor presidente, eu cito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habeas corpus que tratam exatamente sobre esse tema. Habeas corpus 227.651, habeas corpus 199.136,
habeas corpus 241333, habeas corpus 212380, habeas corpus 225707, habeas corpus 217268 e habeas corpus 246304. A esperança. Com efeito, a consumação do delito de organização criminosa está condicionada efetivamente à existência de estabilidade e durabilidade. Enquanto não se vislumbram tais elementos, cuida-se de irrelevante penal. Repito, porque é um autor citado e que consta de todas as nossas diminutas bibliotecas, dentre outros, como também o professor César Bittencourt. Com efeito, a consumação do delito de organização criminosa está condicionada à existência de estabilidade e durabilidade. Olha isso, ele está acabando com a organização criminosa. Enquanto não se vislumbram tais elementos, cuida-se de irrelevante penal. Eu me referia a esse autor constantemente citado, o professor doutor Guilherme de Souza Nutti, Organização Criminosa, 4ª edição, esse Guilherme de Souza Nutti, 2019, forense, 2020, página 13. A estabilidade e a permanência da associação criminosa também não restam preenchidas pela simples demora dos agentes na fase de cogitação, atos preparatórios ou planejamento de crimes determinados. Hoje é quarta-feira. Tá? Deixa eu aumentar a tela aqui. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia de live exclusiva lá na comunidade. Para quem não faz parte da comunidade, que os agentes discutam durante vários meses. Toda quarta-feira, às 21 horas, tem live exclusiva. Então, se deve ou não praticar determinado delito. Tá? Então tem coisa que eu não posso falar aqui em rede aberta. O caso recai no âmbito. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Gente, hoje é quarta-feira, é dia de live exclusiva lá na minha comunidade. Tá aqui, ó, www.chiquini.com.br. Tem coisa que eu não posso falar aqui na rede aberta. Tem muitos bastidores, tá, do voto do Fux. Então o voto do Fux tem vários bastidores que eu quero contar para vocês, mas eu só posso falar lá na comunidade. Então, para quem não faz parte da comunidade ainda, chiquini.com.br, hoje às 21 horas, live exclusiva, onde eu vou dar todos os bastidores desse voto do Fux, informações privilegiadas só para membros da comunidade, tá? Hoje vai ser sensacional, você não pode perder a nossa live hoje. Tá? Hoje vocês vão entender o que está acontecendo, por que desse voto do Fux. Agora eu vou poder falar para vocês todos os bastidores. Tá? Não perca a nossa live hoje, chiquini.com.br, tá o QR Code aí. Hoje vocês vão entender todos os bastidores desse voto do Fux. A alusão da lei aos substantivos, atuação e emprego gera a necessidade que seja minimamente narrada e demonstrada a concreta utilização de arma de fogo durante a operação da organização criminosa. Ou seja, na prática dos crimes para os quais se tenha constituído a organização, deve ter sido utilizada arma de fogo, como estabelece o tipo penal. Eu volto àquela lição da mão que encaixa perfeitamente na luva, que é a ideia da tipicidade que foi aqui invocada com êxito por Evaristo. Meu Deus, gente! O Fux, por todos eu cito uma parte acusados da doutrina sobre a organização criminosa que assim se... O Fux está absolvendo da tentativa de golpe. Ele está dizendo que tinha que ter... Em síntese, o integrante da organização criminosa deve utilizar efetivamente o Fux quer anular o processo para a prática de infrações penais destinadas a oferir vantagens. Não teve tentativa de golpe. Meu Deus! Outra corrente da doutrina, mais no mesmo sentido, assenta que não basta é o salvador que o integrante da organização criminosa seja portador da arma de fogo. Olha isso! Fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela organização criminosa em sua atividade fim. Essa é a lição dos nossos doutrinadores. Olha isso. São delitos novos, não perpassaram ainda pela jurisprudência, mas são significativos elementos de doutrina que devemos levar em consideração
Deus é Afinal pai. de contas, são mentes brilhantes que se dedicaram ao estudo Esse processo tá indo pro específico plenário da hoje, tá, gente? organização criminosa. Esse processo está indo para o plenário. Percebe-se a toda Olha lá, evidência olha a carinha. que o fato de indivíduos que Olha a venham a ser carinha aqui, acusados ó. da prática de Indivíduo. crime de Deve estar organização no grupo. criminosa serem titulares do Bom direito legítimo à posse de arma de fogo, várias autoridades aqui são titulares do direito legítimo à posse de arma. Não se... Gente, hoje na nossa comunidade vai ser divertido demais. 21 horas, live exclusiva hoje. Eu vou contar todos os bastidores. Entre aí, ó, se cadastre. Hoje, às 21 horas, a nossa comunidade vai ser divertido demais. Vai ser bom demais. Vocês não podem perder a nossa live hoje, gente. Hoje eu espero todo mundo lá na comunidade chiquini.com.br. Vai ser bom demais hoje. Se assim fosse, nem preciso concluir. É preciso, nós temos posse de arma de fogo. É nesse sentido que eu quis dizer. É preciso que a denúncia narre e comprove efetivo emprego da arma de fogo por algum membro do grupo durante as atividades da organização criminosa. Utilize... Ele está dizendo, aqui ele está dizendo o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Ele está dizendo o seguinte, eles estão dizendo, o Dino disse isso, tá? O Dino disse o seguinte, que como tinha militar com porte de arma no meio dos manifestantes, houve violência com arma. O Fux está dizendo, não, o militar está ali armado porque ele tem o porte funcional. Ele não usou a arma. O crime é usar a arma. Não é porque o cara é um PM, é um militar das Forças Armadas que tem o porte de arma e ele está armado na manifestação, que a manifestação é violenta com arma de fogo. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Caracterizar a majorante. E diz o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por isso que eu mencionei no início, que nós devemos dar exemplo a mais de 90 tribunais do país. Porque como que eles pensam atualmente? Não basta o mero porte. É necessária a presença de elementos probatórios acerca do efetivo emprego de armas na atividade criminosa. Nós devemos dar exemplo. Nós temos, pela primeira vez, a análise mais profunda de um delito novo. E, recentemente, no plenário, quando nós discutimos o absurdo de devolver bens produtos de conduta ilícita, confessada pelo criminoso, que diz que adquirira os bens com produto do crime, naquela oportunidade, se mencionou que isso é uma questão nova e que vai se evoluindo progressivamente. O Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, nunca enfrentou essa questão complexa, desse complexo de crimes, com base nesses fundamentos bem elencados por Sua Excelência, o Procurador da Justiça-Geral da República, que sabe perfeitamente, pela sua postura de altura, que dissenso não é discórdia. É entendimento diverso que pertence a uma colegialidade. E Vossa Excelência não tem o título de ministro, poderia tê-lo pelas suas qualidades, mas senta ao lado do presidente da Corte. Em alguns países, é ministro. Por conseguinte, para que incida a causa de aumento previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, é necessário que, ao menos, a organização criminosa tenha atuado empregando efetivamente arma de fogo. A nulidade, ela pode se dar de duas formas. Ou você refaz o ato, tá? Se não tiver como refazer o ato, acabou, você anula. O Fux começa o voto dele dizendo o seguinte, tá? Primeiro ponto. Nós temos questões de nulidade a serem enfrentadas, que chamamos juridicamente de preliminares. Por que preliminares? Porque elas são julgadas antes de discutir fatos e provas. Então, preliminares. Você julga antes as questões de nulidade, antes de analisar os fatos e as provas. As questões preliminares, o Fux vem e diz o seguinte, ó, para começar, ele diz assim, nós não temos nenhum acusado aqui com prerrogativa de foro. Por quê? Nós temos ex-presidente da República. Ex-presidente da República. E ex-presidente da República não tem
prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro? Erroneamente, nós chamamos as prerrogativas de foro no Brasil de foro privilegiado. Tá? Por que eu chamo erroneamente? Porque o foro privilegiado ele diz respeito à pessoa. Tá? O nosso foro não é privilegiado. O nosso foro é por prerrogativa, porque ele diz respeito à cadeira. Tá? Então, estou na cadeira de presidente. Sou processado e julgado no STF. Saí da cadeira de presidente. Tá? Não estou mais na cadeira de presidente, eu não tenho mais foro privilegiado. Porque o foro é da cadeira. Então o Fux diz o seguinte, ó, desde sempre, tá? Desde sempre, o entendimento é esse. Desde 2005, o entendimento é esse. A prerrogativa é da cadeira e não da pessoa. Então, estou na cadeira de presidente, sou processado e julgado no STF. Não estou na cadeira de presidente, não posso ser processado e julgado no STF. Em 2018, nós tivemos a consolidação desse entendimento. Em 2018, o STF consolidou esse entendimento. Então, não se discute mais isso desde 2018. O que acontece? Na sede, na ânsia, na gana de condenar Bolsonaro, sabendo que se esse caso não fosse pelo STF, fosse em primeiro grau, não existiria. Eles mudaram esse entendimento. Vejam que o Fux é um juiz de carreira. O Fux passou num concurso, não adianta, gente. Por isso que eu falo para vocês, juiz de carreira é outro papo. Imaginem só se eles aplicassem esse entendimento e mandassem esse processo para o primeiro grau. Vocês acham que um promotor de justiça ia denunciar o Bolsonaro? Claro que não. Vocês acham que um procurador da República que passou num concurso ia denunciar o Bolsonaro? Não. Ia denunciar Felipe Martins? Não. Vocês acham que um juiz de primeiro grau ia aceitar essa farsa? Claro que não. Então o que eles fazem? Sabendo que esse caso não podia ir para um juiz de carreira em primeiro grau, porque senão ia dar em nada, porque não tem crime aqui, eles mudam esse entendimento e falam assim, ó, ex-presidente agora é aqui no STF. Foi isso que o Alexandre de Moraes, relator, fez. Então o Fux começa dizendo o seguinte, ó, para começar a conversa, o Fux fala assim, para começar, esse processo não deveria estar no STF. Porque ex-presidente não tem prerrogativa de foro. O Fux começa assim o voto dele. Ex-presidente não tem prerrogativa de foro. Esse caso não deveria estar no STF. Esse caso tem que ser mandado para o primeiro grau. Aí ele vota pela nulidade de todo o processo, pela incompetência do STF. Então o Fux de cara já vem, já dá um murrão. Assim. Tom! Ele vem já dar uma bomba na cara do relator e diz o seguinte, esse processo é nulo, porque não deveria estar no STF, porque não tem ninguém aqui com prerrogativa de foro. Beleza? Esse é o primeiro voto dele. Aí ele segue, ele diz assim, ainda que superado isso, se entenderem, tá, que eu tô errado, ele fala assim, se entenderem que eu tô errado, esse caso tem que estar no STF, esse caso deveria estar no plenário e não na primeira turma. Porque se ele está no STF, porque nós estamos julgando um ex-presidente da República como se presidente fosse, presidente é julgado no pleno e não na turma. Entenderam? Prerrogativa de foro se julga no pleno e não na turma. É isso que o Fux disse. Então, eu, Fux, entendo que esse caso não deveria estar no STF. Mas se vocês entenderem que tem que estar no STF, deveria estar no pleno. Porque em caso de prerrogativa de foro, é pleno e não turma. A segunda nulidade que ele vem e fala. Nulidade de todo o processo por incompetência da primeira turma, porque esse caso deveria estar no plenário. O que aconteceu? Olha a chicana jurídica que fizeram nesse processo. Olha a chicana jurídica. O que aconteceu agora muda tudo. O ministro Fux jogou uma luz no túnel, chamou o julgamento de exceção, desmontou a narrativa e, com um voto só, reabriu a esperança de milhões. Quem achava que o país estava amarrado ao autoritarismo, agora vê uma brecha, uma saída, uma chance real da justiça voltar a ser justiça. E se esse voto puxar o caso para o plenário, o sistema vai ter que encarar o espelho, sem maquiagem. O povo não tá mais calado, e nem sozinho. Maia, da página Anticorrupção. Obrigada, Maia. Boa noite, Brasil. O voto do ministro Luiz Fux virou o tabuleiro jurídico do país. Ele afirmou que a primeira turma do STF não tem competência para julgar o caso e chamou o julgamento do Bolsonaro de tribunal de exceção.
apontou cerceamento de defesa, falou em tsunami de dados, por fim, inviabilizou a análise do processo e foi direto. Votou pela absolvição total. O placar ainda não fechou, mas a narrativa, essa já derreteu. A fala do ministro Fux abre caminho para levar o caso ao plenário, onde o jogo muda e os bastidores tremem. Quando o direito volta para o trilho, o futuro político também sai do desvio. Aqui, a gente não veste toga nem camisa de força ideológica, só coloca os fatos na mesa com luz. La Aurora, da página Anticorrupção.